E aí, managers, beleza? Bora lá para mais um vídeo do canal e dessa vez um vídeo de atualização do time da primeira rodada. Faz algum tempo que eu não escalo o nosso time aqui do canal, então decidi atualizar ele, já que teve muitas mudanças de lá para cá, vários jogadores que não vão jogar, ou até mesmo que viraram dúvida aqui no Cartola. Então, antes de tudo, conto com o seu like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso não sejam inscritos e bora lá para o site do Cartola montar esse time aqui, galera. Já estou aqui no campinho, esquema tático preferido aqui dos cartoleiros, como sempre, 4-3-3, para mim também é o esquema tático ideal. E só lembrando que nessa rodada a gente tem que focar em jogadores baratos. Por quê? Porque a valorização é muito importante nessa primeira rodada. A gente tem que ganhar cartoletas. Temos aqui 110 cartoletas, mas o nosso objetivo é ganhar pelo menos 15 cartoletas nessa primeira rodada, já que é uma rodada de variações, então é uma rodada muito importante aqui para ganhar cartoletas. Bora começar montando o nosso time aqui pelos atacantes. O ataque está muito bom para escalar, tem muitas opções baratas. Eu vou descartar esses jogadores caros, galera, para mim não valem a pena, até porque eles vão precisar de altas pontuações para valorizar. E o foco dessa primeira rodada aqui é ganhar cartoletas, então vou ignorar esses jogadores um pouco mais caros. O nosso primeiro atacante será aqui o Gabigol, Gabriel do Flamengo, enfrentando o Mirassol. O Mirassol, nesse início de temporada, está entre as piores defesas, atua num campeonato difícil, que é o Campeonato Paulista. A gente sabe que o Campeonato Paulista, entre todos os times, todos os estaduais, no caso, são os times mais qualificados. Então o Mirassol tomou muitos gols, não passou tanta confiança na defesa durante esse início de temporada, e o Gabigol atuando no Mineirão, cobrador de pênaltis, jogo em casa, enfrentando a defesa bem vazada, que é a defesa do Mirassol. Acredito que seja a melhor opção aqui no ataque, e até porque, galera, está custando apenas 8 cartoletas, então ele acima de 4 pontos, ele já começa a valorizar. Aqui abaixo, galera, temos algumas opções boas. Tem o Plata, que está atuando quase como centroavante na equipe do Flamengo. Gosto dele para a rodada, enfrentando o Inter. Só que o Inter vem muito bem, galera. O Inter, nessa temporada aqui, vem apresentando um bom futebol. E para mim o jogo vai ser um pouquinho mais equilibrado. Tem jogadores aqui do RB, galera, enfrentando o Ceará. O Vinicinho, uma boa opção, custando 6. Temos aqui o Guilherme dos Santos, que foi eleito aqui o bom e barato, custando apenas 5 cartoletas. Nesse início de temporada, ó, vem voando, galera, atuando super bem, marcando muitos gols e participando dos gols também com assistências. Então vou com o Guilherme aqui no nosso time. Jogador barato, precisa fazer em torno de 2,5 para começar a valorizar. Terá um confronto aqui um pouquinho equilibrado, jogo fora contra o Vasco, porém eu acredito no potencial do Guilherme, é um cara que está bem barato, vale muito a pena. Aqui abaixo, galera, temos algumas opções baratas, por exemplo, esse jogador aqui do RB está custando apenas 2 cartoletas. Se for pensar apenas em valorização, ele seria uma boa opção, até porque ele fazendo um ponto, ele já valoriza, desculpa, estou enganchado aqui, ó, ele com um ponto ele já valoriza, então acredito que seja uma boa opção, vou pensar apenas na valorização. Mas aqui, galera, eu estou muito em dúvida aqui no Plata do Flamengo, e também tem o Luiz Araújo, que vem fazendo um bom início de temporada, cobra algumas faltas e escanteios também, acho que vale a pena. Eu vou aqui com o Luiz Araújo, galera. O jogo do Flamengo contra o Inter costuma sair bastante gols. O Flamengo vem jogando muito bem nesse início de temporada. Bem treinado o time do Flamengo pelo Felipe Luiz. Então vou aqui com o atacante do Flamengo, que é o Luiz Araújo. Tem um Caleri contra o Sport, porém o Caleri nesse início de temporada não começou tão bem. Vem muito mal. Inclusive o André Silva, que é o reserva do Caleri, tem mais gols do que ele nesse início de temporada. Então, mesmo o Caleri enfrentando aqui um confronto, digamos que favorável para ele contra o Sport, o jogo do Morumbi, porém não vou confiar nele não, galera. Então, nosso ataque ficou aqui com Guilherme, Luiz Araújo
também o Gabigol. Vou dar a faixa de capitão aqui pro Gabigol, que para mim, dentre os três, é que tem o confronto mais fácil, atua em casa contra uma defesa bem vazada, além de ser cobrador de pênaltis. Aqui no meio campo, galera, vamos descartar esses jogadores caros, Neymar, 25 cartoletas, Garro, Rafael Veiga. Não acho que vale a pena, é porque o foco da primeira rodada é valorizar e não pontuar tão alto. Se fosse pensando apenas em pontuação, com certeza eu iria com o Neymar, mas o foco aqui é outro, galera. Vamos focar em jogadores um pouco mais baratos, beleza? Dentre os jogadores baratos com potencial de pontuar bem, eu vejo o John, do RB Bragantino, como uma boa opção enfrentando o Ceará. Nesse início de temporada, começou muito bem, marcando muitos gols, participando também com assistências e atua os 90 minutos. É um jogador que não costuma ser substituído. Isso é bom, galera. Então, John, minha primeira opção aqui. Outra opção também que é muito boa e está bem barato, confronto favorável, é o Lucas Moura, que para mim é uma das melhores opções, uma opção até que vale a pena como capitão também. Por quê? Porque enfrenta o Sport, o jogo no Morumbi, ele também costuma cobrar pênaltis e é um jogador com muito potencial, 5 cartoletas, galera. Então é impossível deixar o Lucas de fora aqui do nosso time. São apenas 5 confrontos interessantes, então um potencial muito grande de imitar. Agora o nosso último nome, galera, bem difícil, mano. Tô meio em dúvida aqui. Tem o Matheus Fernandes, pensando em desarme, um cara que tem um potencial muito bom para o Cartola, porém não vou com ele. Tem também, galera, o Caio Alexandre também, uma boa opção, um bom jogador para o Cartola. Em temporadas anteriores ele sempre pontuava bem. Muito difícil, galera. O Alisson custando 8, só que o Alisson nunca foi tão bom para Cartola, mano. O Alisson nunca foi tão bom para Cartola. Tem também aqui o Matheus Henrique, porém é um cara que joga bem mais recuado, né? Então não vale tanto a pena assim. Pochettino também, só que nesse início de temporada não começou tão bem o time do Fortaleza. Então fiquem atentos aqui esse Fortaleza que não vem tendo um bom início de campeonato, galera. Dá para até escalar um jogador um pouquinho mais caro aqui no meio, porque no meio campo, esse último nome aqui no meio campo tá bem difícil, galera. Muito difícil mesmo. Faça a mínima ideia aqui de quem seja o meu último nome. Se for pensar aqui na regularidade, eu gosto muito do Matheus Fernandes. Eu acho que eu vou permanecer com ele, custando apenas 6 cartoletas, um jogador que tem um potencial muito grande para pontuar. Por quê? Porque desarma muito bem. Em temporadas anteriores, ele sempre mitava no Cartola, sempre era uma boa opção, principalmente quando jogava em casa, quando atua em casa. Então, acho que vale a pena aqui contra o time do Ceará. Então, agora com o Matheus Fernandes. Agora vamos aqui para a parte defensiva. Na parte defensiva, galera, a gente tem que pensar em SG. O que é SG? Bonificação de 5 pontos para defensores. Essa bonificação é dada para quando o defensor não toma gol, quando a equipe dele não toma gol. Então, é muito importante a gente escalar jogadores que achamos que o time dele não vai tomar gol. O cara que está voando aqui nesse início de temporada é o Wesley, porém está custando 11 cartoletas. O Wesley, em tese, seria uma das melhores opções, porque é o cara que, na posição, na minha opinião, nesse início de temporada, não tem nenhum melhor do que o Wesley aqui. O Wesley vem atuando super bem, não é à toa que está na seleção brasileira, galera. Foi convocado. Então acho que vale a pena mesmo, custando um pouquinho mais caro. Tem os laterais do São Paulo, o Cedric Soares e também o Enzo Dias. Então o Cedric, que é um pouquinho mais ofensivo, e o Enzo, que também é ofensivo e desarma mais do que o Cedric. Então eu vou com o Enzo Dias, galera, que tem a qualidade de desarme melhor do que o Cedric. E nosso último nome na lateral vai ser um cara bom e barato. Cadê ele? Que é o Juninho Capixaba. Também vem tendo um bom início de campeonato, mesmo sabendo que o SG é um pouquinho mais difícil, porque a defesa do RB Bragantino não passa tanta segurança. Porém, o Juninho Capixaba
vem participando bem nesse início de temporada na parte ofensiva. Já marcou alguns gols, já participou também com assistência, galera. Então é um nome aqui impecável. Agora aqui na zaga tem jogadores bons, porém caros, ó. Tem a defesa do Palmeiras, que para mim é muito boa para a rodada, porém Murilo tá caro, Gomes também tá caro. Tem aquele carinha lá que é muito bom, não sei se não tá provável, Mikael do Palmeiras, é um bom zagueiro. Tá provável, galera, custando apenas 4 cartoletas, é muito bom. Esse zagueiro aqui é muito bom, desarma bastante. O preço aqui muito top, apenas 4 cartoletas, e enfrenta o Botafogo, que vem com sérias dificuldades aqui nesse início de temporada. Botafogo muito mal. O Palmeiras, para mim, é um dos cotados times a manterem um SG. Ó, temos aqui o Arboleda do São Paulo, custando 8 cartoletas, é uma boa opção. Porém, galera, eu acho que eu vou com o Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira, 5 cartoletas. O Flamengo tem uma boa defesa, tem uma possibilidade de SG contra o Inter, apesar de enfrentar um time muito bom, que é o time do Inter, porém o Flamengo tem potencial de sair com esse SG. Então, nosso time tá assim, galera, por enquanto. E agora vamos para o nosso goleiro. Goleiro bom e barato. Para mim é o melhor goleiro para a rodada, que é o Everton do Palmeiras. Então, isso daqui não dá nem para discutir. Estou com 2 do Palmeiras na defesa. Foi a única defesa que eu dobrei. Podemos notar que eu tenho um defensor do São Paulo, um defensor do Flamengo e um do RB Bragantino. Agora, para o técnico, galera, tá um pouquinho mais difícil, né? Para o técnico. Tem o Zubeldia, tem também aqui o Leonardo Jardim, que é um bom treinador para a rodada. Opções aqui que são viáveis, opções baratas, como o Seabra também, para mim é uma boa opção. Porém, eu vou com o Zubeldia, galera. O Zubeldia, é isso, ó. Nosso time ficou assim, ó. Guilherme, Luiz Araújo, Gabigol, John, Matheus Fernandes e o Lucas Moura, Enzo Dias, Mikael, Léo Ortiz, Capixaba, Everton, Zubeldia aqui como treinador. Agora, no nosso banco de reservas, galera, é bem difícil, né? Aqui no banco, porque só tô com jogadores baratos. Vou colocar esse carinha aqui do RB só para por via das dúvidas mesmo. Agora aqui no meio campo, reserva, eu vou colocar Martins do Corinthians, que eles armam muito bem. E na zaga eu vou com o Tite do Fortaleza, mesmo que o Fortaleza não sai com SG nessa partida. Aqui na lateral, galera, reserva, eu vou com Andrés Hurtado. No gol, o goleiro reserva aqui para suprir a ausência do Everton, se ele não jogar. Deixa eu analisar aqui, galera. Dentre as opções, para mim o melhor é o Gabriel Brazão do Santos. Então, salvamos o nosso time. Ficou assim, galera. Um time barato, 73 cartoletas. Ó, sobrou 37 cartoletas. Eu poderia muito bem aqui tirar o Matheus Fernandes, colocar um Neymar e tal, mas o objetivo aqui é outro, galera. O objetivo é o ganho de cartoletas e não a pontuação. A pontuação é apenas algo que a gente não busca tanto nessa primeira rodada. Pontuação, claro que é bom pontuar, galera, mas na primeira rodada o foco principal aqui é a valorização. Não é à toa que a gente montou um time bom e barato, que esse é o objetivo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me acompanhe nas demais redes sociais, TikTok, Instagram. Instagram eu sou bem ativo, galera. E claro, para quem quiser se tornar sócio e receber dicas direto do WhatsApp, tem um link aí. Se torne sócio do nosso canal e entre no grupo VIP. Vou ficando nessa, partiu, falou e...